Fala, oitavo ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, aproveitando aí esse período de quarentena, né? Se é que dá para aproveitar, eu tô meio cansado já de ficar dentro de casa, mas é o que a gente tem que fazer por agora. Mas espero que todos vocês estejam bem, que os seus familiares estejam muito bem. E nós estamos agora tendo a nossa primeira videoaula, nossa aula de ensino à distância. Que interessante, né? Quem diria? Eu não passei por isso na minha época de aula, até porque não estou tão velho assim, tá? Mas não tinha EAD na época, eu acho, quando eu estava no meu oitavo ano, mas vamos falar disso depois. Nós vamos começar um novo conteúdo, capítulo 5, página 38 e 39, como vocês bem viram aí na descrição da atividade, que diz a respeito dos escolhidos, E, não sei se vocês viram aí, no comecinho, tem uma coisa muito interessante, olha só. Imagina que você tem uma missão de mudar o modo de viver de um mundo. Imagina que você é um ser superior e tem a missão de mudar o modo de viver das pessoas de tal planeta. Só que tem algumas regras, né? Você não tem uma tecnologia boa e você não pode violar a liberdade dos habitantes. O que você faria? Será que você falaria pessoalmente, enviaria pessoas especiais, faria um grupo de pessoas para te ajudar a concluir esse plano, essa missão? Exatamente isso o que aconteceu com a história de Deus e da humanidade. É isso que a gente vai falar nessa semana, tá? Sobre os escolhidos. E uma pergunta: será que Deus tem um povo escolhido? Será que Ele já teve um povo escolhido e usa esse povo para suas finalidades, algumas finalidades específicas? Será que esse povo é mais amado do que os outros povos? Essa pergunta é interessante, hein? Será? Bom, essa ideia de que Deus tem um povo escolhido, quem sabe passa uma ideia de exclusivismo, né? Tipo assim, Deus ama mais aquele povo, então ele exclui os outros, mas Deus não é bem assim, essa ideia é errada. Quem sabe passa essa ideia. Quem sabe passa a ideia também, no mundo pluralista que nós vivemos, soa melhor dizer que na verdade Deus ama a todos e não tem nenhum grupo específico. Todos fazem parte de seu povo. Soa melhor mesmo. Mas é sempre assim, sabe? A gente tem que melhorar alguns entendimentos de conceitos bíblicos. Por exemplo, o conceito de um povo escolhido. A Bíblia mostra que Deus sempre teve um povo que Ele escolheu e sempre há, a gente vai discutir isso melhor na próxima aula, um povo com uma função específica, tá? Uma função específica. Não quer dizer que Deus não ame os outros povos. Exemplo, que consta no livro também. Imagine aí que tem um empresário que está velhinho, cansado e vai se aposentar. Mas ele tem uma empresa grande. Ele precisa passar essa empresa, a gerência dessa empresa, para frente. Eu estou incomodando. Bom. Precisa passar para frente a gerência dessa empresa. Só que ele, ao invés de escolher um executivo, alguém assim muito capaz para continuar a sua empresa, ele decide não fazer isso. O que ele faz? Ele pega os seus 10 filhos e escolhe um filho para que ocupe o seu cargo. Isso quer dizer que ele ama menos os outros filhos? Isso quer dizer que ele não gosta dos outros filhos? Não, né? Todos são amados por ele, mas só tem espaço para um dirigir a empresa. Ainda que seja por sorte, por sorteio, sabe? Mas um vai ter que dirigir a empresa. Não dá para 10 filhos serem o diretor da empresa. Então ele escolhe um. O que não quer dizer que ele não ama os outros filhos. E foi exatamente assim que aconteceu com Deus aqui na Terra, sabe? Para realizar a sua missão, como a gente falou no comecinho na ilustração, de
melhorar o pensamento das pessoas, de mudar as pessoas, de se revelar aos humanos, ele escolheu um povo, sabe? Ele podia ter escolhido, por exemplo, um executivo, uma pessoa preparada, um grupo preparado, como por exemplo os anjos. Ele podia escolher os anjos, mas ele resolveu escolher um povo, o que não quer dizer que ele não ame todos os povos. Afinal de contas, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e ele ama todos os seus filhos de maneira indistinta, tá bem? Então ele determinou um povo, não é? E o povo que a Bíblia diz que foi determinado para realizar uma função específica de revelar a Deus às pessoas é o povo de Israel, os israelitas, como nós vimos, como nós bem sabemos, conforme a Bíblia diz, né? Eu quero ler alguns versículos com vocês. Eu sempre deixo aí nas referências das atividades 2 links, né? Pode ser um aplicativo para que você acompanhe os versículos. Abra aí uma aba, se você puder, ou abra o aplicativo e abra lá em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, verso 6 a 8. O que acontece, né? Vocês vão ver na aula 3 dessa semana, um pouco da história de Israel, que começou com Abraão mais especificamente, né? Deus levantou Abraão e a partir dele veio uma descendência que seria o povo de Israel. Mas depois o povo foi escravo no Egito, saiu, Deus libertou o povo e começou a edificar uma nação ali a partir do... Edificar uma nação é meio fora de contexto, mas vamos para facilitar assim. Começou a virar de maneira assim própria uma nação depois do Egito. E o que Deus diz através do seu servo Moisés para esse povo que saiu do Egito? O que Deus diz da função deles? Olha lá, Deuteronômio 4, verso 6. Guardai-os, pois, e cumpri-los, a respeito dos mandamentos de Deus, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, ou seja, mandamentos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha que interessante, guarde esses conceitos. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Que interessante. Veja, a função, Israel, antigamente, o povo de Deus, agia de maneira centrípeta. Falei certo? Google knows. Centrípeta. Ou centrípeta? Centrípeta, né? Aqui. Vamos ficar com centrípeta. Não está pegando agora. Pensem aí numa máquina de lavar. Trabalha com força centrífuga. Física agora, hein? Centrífuga é que afasta as coisas. Já viu como a máquina de lavar ela faz assim? Principalmente quando está secando. As roupas vão para fora, para o lado de fora, e tem os furinhos, né? Que é onde a água sai das roupas e aí enxuga parcialmente as roupas. Força centrífuga. Centrípeta ao contrário, é que atrai para o centro. Era dessa forma que o povo de Deus trabalhava na época aqui de Israel. E eles deveriam atrair os povos e as nações. E um meio que eles fariam isso era através, primeiro, do testemunho que eles dariam seguindo as leis de Deus. O povo falaria assim: nossa, mas que leis e estatutos tão sábios são esses? E de fato isso aconteceu. Muitas pessoas foram atraídas até Israel, mas não por conta de Israel. Lembre-se que Israel era uma ferramenta. Eles eram um povo com olha o termo técnico, eleição funcional. Essa eleição é o seguinte: Deus escolheu porque eles tinham uma função, entendeu? Eles tinham uma eleição funcional, eles tinham uma função de mostrar a Deus. Então os povos eram atraídos até Israel, não por Israel
entendeu? Não por conta que eles eram especiais, bonitos, cheirosos, não, mas é porque Israel tinha consigo os estatutos de Deus, a sabedoria de Deus, e assim os povos atraídos a Israel conheceriam a Deus. Outro detalhe interessante é que o próprio Deus habitava no meio de Israel, e isso é de acordo com o tabernáculo. Para quem não sabe, o tabernáculo era aquela tenda, né, onde ficava a arca da aliança, os 10 mandamentos lá, o acampamento ficava em volta da tenda, essa tenda chamada tabernáculo, né, mesmo significado, que futuramente virou o templo, o santuário, né, e a gente tem até o santuário que é bem suntuoso, grandioso, que Salomão construiu, e depois foi reformado, ainda existia nos tempos de Jesus, hoje está soterrado. A única coisa que sobrou desse santuário lá em Jerusalém é o muro, né? O muro que é chamado hoje de Muro das Lamentações. Enfim, através desse templo, dessa tenda, Deus vivia no meio do povo. Isso atraía as nações também. Então veja que a eleição funcional de Israel não era porque eles eram especiais, mas era para o povo, para as nações conhecerem a Deus, para os outros filhos amados de Deus conhecerem os seus propósitos. Foi essa a tática que Deus usou. Escolheu um povo. Tanto é verdade que não era por causa dos próprios israelitas que Deus disse o seguinte, ó, abram agora comigo antes de vocês abrirem, eu quero ler outro versículo. Isaías, guardem aí Deuteronômio, se vocês estiverem com a Bíblia física, Isaías capítulo 60, versos 1 a 4, diz o seguinte, Isaías 60, 1 a 4, diz o seguinte, olha aqui a missão de Israel. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Dispõe-te e levanta-te, né? Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, e a escuridão cobre os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Olha agora, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Esse era o propósito de Deus, que o povo de Israel atraísse as pessoas não para si, mas para Deus, sabe? Esse era o propósito de Deus com o povo de Israel. Ou seja, Deus ama todo mundo, mas escolheu um povo para usar, e acabou que foi o povo de Israel. E essa escolha de Deus era para salvar o mundo inteiro, que demonstra o amor dele por todos os seus filhos. Agora, voltando àquilo que eu disse, agora abram aí em Deuteronômio 7, e eu vou contar para vocês o porquê, que não foi por causa do povo em si mesmo que Deus escolheu Israel. Será que ele podia ter escolhido, sei lá, os chineses, não sei, mas ele preferiu os israelitas porque eles eram bons, porque eles eram isso, aquilo. Será? Olha o que diz aqui, ó, Deuteronômio 7, verso 6. Você vai ver Deus acabando com a raça do povo de Israel. Expressão, né? No sentido do seguinte, ele vai dizer o porquê que ele escolheu eles. Deuteronômio 7, 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois era o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ou seja, o que Deus fala aqui? Não foi porque Israel era mais bonito, mais poderoso, nem mais numeroso, pelo contrário, porque Israel era um dos menores povos. Mas é porque Deus quis, simples assim. Ele quis que fosse esse povo, tá certo? E o que é interessante, né? Aqui no livro diz até o seguinte, ó. O Senhor não elegeu os israelitas por serem
melhores ou mais capazes. Se fizesse isso, os outros povos seriam diminuídos, né? Mas por que Deus escolhe as pessoas humildes às vezes, ou os povos menores? Para mostrar que as coisas acontecem pelo poder dele, sabe? Você talvez, se você é cristão, já ouviu, se você não é, talvez tenha ouvido falar da história de Gideão, que foi um homem que, mais futuramente aqui dessa época que a gente está falando, libertou o povo de Israel da opressão de um povo inimigo. E esse povo inimigo tinha cerca de, certa vez, 120 mil inimigos, 120 mil soldados no seu exército, contra um número aproximadamente de 32 mil liderados por Gideão. Olha só. Só que Deus falou o seguinte, ó, tem muita gente aí com você, Gideão. Tem muita gente e eu vou fazer com que você ganhe essa batalha. Eu vou pelejar com você, vou lutar com você. Mas tem muita gente, parênteses, né? 120 mil contra 132 não é muita gente. Mas Deus conhece o coração das pessoas e como ele daria a vitória, ele sabia que o povo talvez até achasse assim, não foi Deus não, a gente que é bom de guerra mesmo. Então Deus falou assim, ó, esse número aí vai baixar, tá? Manda o pessoal para casa, depois ele fez outro teste, e resumindo, sobraram 300 com Gideão. 300 contra 120 mil. Gideão ficou até com medo. Deus deu algumas provas de que Deus estaria com Gideão. Mas por que Deus escolheu esse povo pequeno? Para que todos soubessem que foi o poder dele que capacitou esse povo para vencer. E por que Deus escolheu o povo pequeno de Israel para essa missão mundial? Para que as pessoas soubessem que não é pelo poder da nação em si, mas é pelo poder dele que a missão seria cumprida, tá bem? E só para a gente fechar, fica claro que o povo escolhido de Deus, né, ao contrário do que as pessoas pensam de que Deus privilegia o povo, de fato privilegia porque ter uma missão, né, trabalhar junto com Deus é um privilégio, é um prazer. Mas o povo escolhido agora é um povo que vai ser servo dos outros povos, vai ministrar, né, vai ser um ministro da palavra de ministrar. E ministrar é servir, nada mais do que servir. Então o povo de Israel servia aos outros povos. O povo de Israel, ele foi usado para levar a salvação aos outros povos, para atrair os povos. Então é um trabalho, é uma responsabilidade, além de um privilégio, né? Uma responsabilidade que o povo de Israel teve. Não significa que somente eles seriam salvos. O objetivo do Senhor era, a partir deles, despertar em todas as nações o desejo de conhecê-los. Tá bem? Esse conceito de um povo escolhido na Bíblia é recorrente, acontece mais vezes, e a gente não tem que entender que é um povo mais amado por Deus, ou que os outros povos não vão ser salvos. Esse é o resumo. Pelo contrário, esse é um povo que vai trabalhar por uma causa divina para salvar os outros povos. Tá bem? Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima aula.